E olha só, queridos irmãos, agora à noite eu quero conversar um pouquinho com os irmãos sobre a vida de um personagem que eu gosto muito. Nós hoje de manhã conversamos sobre a vida de um outro personagem que eu gosto muito, que foi o rei Josafá. De manhã nós conversamos um pouco sobre a vida do rei Josafá, que era um homem piedoso, mas às vezes ele não agia com sabedoria. E nós vimos como nós precisamos buscar ao Senhor nas nossas vidas para recebermos do Senhor a sabedoria que a gente tanto precisa. Nós tememos a Deus, mas nós precisamos ter sabedoria, amém, irmãos? Agir com sabedoria. E agora à noite eu quero conversar então na vida de um outro personagem que eu gosto muito, que eu acho que também nos inspira a buscarmos a Deus com mais compromisso na nossa vida, que é José. Você já ouviu falar de José do Egito? José do Egito. E eu quero conversar um pouquinho então nesse personagem que também nos inspira a um compromisso sério com Deus. Nós vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis, capítulo 37. Gênesis, capítulo 37, nós vamos ler do verso 1 ao 11. E aí você deixa a sua Bíblia aberta, se está no celular, deixa ligado, né? O seu aplicativo, porque nós vamos viajar um pouco aqui nesses capítulos de Gênesis para nos inspirarmos na vida desse grande homem de Deus. E o que ele tem para nos ensinar? Gênesis 37, do verso 1 ao verso 11. É como a Bíblia introduz agora José, esse personagem, como a palavra de Deus começa falando dele. Diz assim: Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Quando José tinha quantos anos, irmãos? 17 anos, um menino. Na nossa cultura, um menino, né? Lá para a cultura antiga, já um homem, né? Tinha 17 anos, apacentava os rebanhos com os seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel, que era Jacó, amava mais José do que todos os seus outros filhos, porque era filho da sua velhice, e mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas, um casaquinho especial só para o José. Como é que você acha que os outros irmãos se sentiram, hein? Como é que você se sentiria se o papai só desse presentes para o José, né? Quando seus irmãos viram, verso 4, que o pai o amava mais do que todos os seus outros filhos, odiaram-no, passaram a odiar o José, e já não podiam falar com ele de forma pacífica, e não conseguiam mais conversar de um jeito educado com o José. Eles sempre passaram assim, a odiar e a ser estúpidos com José. Vai lavar a louça, seu idiota. É assim que eles conversavam com José. Deu para entender? Eles não conversavam mais que de forma pacífica, diz a Bíblia. Ou seja, eles sempre eram agressivos com o seu irmão. Verso 5. José teve um sonho e o contou aos seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. José lhes disse: peço que ouçam o sonho que tive. Sonhei que estávamos amarrando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, enquanto os feixes de vocês o rodeavam e se inclinavam diante do meu. A situação já não estava boa. Com esse sonho ajudou? Não ajudou, né, irmãos? Não ajudou muito, né? Então os irmãos lhe disseram: o que é isso, rapaz? Você pensa que vai mesmo reinar sobre nós? Eles entenderam o sonho. Eles entenderam do que se tratava o sonho. Pensa que realmente dominará sobre nós? E com isso o odiavam ainda mais, por causa dos seus sonhos e de suas palavras.
Verso 9: José teve ainda outro sonho, que ele contou aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu, o Jacó repreendeu ele, dizendo: que sonho é esse que você teve? Você está querendo dizer que eu, a sua mãe e os seus irmãos iremos e nos inclinaremos até o chão diante de você? Vamos ler juntos o verso 11? Vamos ler juntos? Os irmãos... Os irmãos tinham inveja, o pai, Jacó, guardou aquelas palavras no coração. Queridos irmãos, a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos apresenta José aqui nesse texto que nós lemos. É aqui que começa a falar desse personagem, desse grande homem de Deus. E ela apresenta José revelando que Deus tinha sonhos para José. Deus tinha uma vontade para José e para todos os filhos de Israel, que estavam representados então aqui na família de Israel, na família de Jacó. Esses sonhos que José tem falam da vontade de Deus para José e para toda essa família. E com toda certeza, todos eles, os irmãos de José, o próprio José, o pai de José, todos eles sabiam que esses sonhos não eram sonhos casuais. Não é assim porque comeu uma feijoada e teve pesadelo, sabe? Quem é que já comeu feijoada aqui e teve pesadelo à noite aí? Só eu, vocês não comem feijoada, né? Não foi assim um sonho, um mero sonho, mas eles tinham certeza que esses sonhos eram especiais e que era Deus falando e revelando algo que eles ainda não tinham a compreensão do que, mas havia um plano de Deus, uma vontade de Deus sendo revelada aqui para José e para a família de Israel, para os filhos de Israel. Por quê? A gente pode ter certeza disso, porque no livro de Gênesis, neste contexto aqui, onde aconteceram essas coisas, para eles, meus irmãos, os sonhos eram coisa séria. A gente sonha e não dá bola, mas nessa época aqui, Deus falava através de sonhos, e eles sabiam disso. Eles tinham esse entendimento que o seu Deus falava com eles através de sonhos. Por isso que os irmãos se irritam muito com ele, porque está sendo revelado algo aqui. Você vai reinar sobre nós? Deus está dizendo isso? E eles se irritam. É curioso que o pai deles, o Jacó, quantas vezes Deus falou através de sonhos com Jacó? Várias vezes. Jacó estava acostumado a ouvir a Deus revelando sua vontade e dirigindo sua vida através de sonhos. Em vários momentos Jacó foi dirigido por Deus através de sonhos. Por isso que o texto que nós lemos diz que Jacó, quando ouviu aquilo, ele fez o quê? Ele guardou aquilo no coração, porque eles sabiam disso. O bisavô do José, quem foi o bisavô de José? Tem que vir para a escola bíblica dominical, hein? Quem foi o bisavô de José? Abraão. Deus falou com Abraão através de sonhos? Falou. A aliança de Deus com Abraão, que Deus concretizou com Abraão, começou num sonho, que Deus falou com ele num sonho. O avô, por parte de mãe, quem é? Esse é mais difícil, esse eu perdoo. É o Labão, o avô do José. Labão, Deus falou com ele através de sonhos e mostrou
e dirigiu sua vontade através de sonhos. Então, aqui neste contexto, eles sabiam que isso aqui não é um mero sonho casual, mas tem alguma coisa que Deus está começando a mostrar para nós aqui, é uma palavra de Deus, e eles tinham esse entendimento, e tanto é que quando o José, lá na frente, alguns anos depois, lembra que ele vai decifrar os sonhos do faraó? Ó como Deus falava através de sonhos. Deus fala com o faraó através de sonhos. Lembra das vacas gordas, as vacas magras? E aí ele vai conversar com o faraó. Olha o que o José diz, o entendimento que ele tem, Gênesis 41, 32. Tenta abrir aí Gênesis capítulo 41, verso 32. Vamos ler juntos, irmãos? Vamos ler juntos? O sonho de Faraó, porque é coisa estabelecida por Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Então eles sabiam que Deus fala. E o sonho de José foi repetido ou não? O sonho do faraó foi repetido. E o de José? Ele não teve dois sonhos? O mesmo tema, sonho recorrente, Deus falando. Então eles sabem aqui que esse aqui não foi um mero sonho. Quando José fala dos seus sonhos para os irmãos e os irmãos ficam irritados, não é pirraça de um menino não é pirraça de um menino com os irmãos, mas ele está compartilhando algo que eles sabem e eles entendem que Deus está começando a revelar para eles. É o sonho de Deus, a vontade de Deus, a direção de Deus, o caminho de Deus que Deus tem para José e para os filhos de Israel. Eles não sabem ainda tudo, eles não têm entendimento claro. A clareza da vontade de Deus vai se revelando ao longo dos anos, mas eles sabem aqui que Deus está mostrando uma coisa para eles, e é a sua vontade. José sabia que ele recebeu uma palavra de Deus, um chamado de Deus, ele sabia. Ele não tinha claro ainda o que era, mas ele sabia que ele tinha recebido aqui uma palavra de Deus, um chamado de Deus. Mas sabe o que é inspirador, irmãos, na vida desse José? É que ele manteve sua fidelidade a Deus e a esse chamado ao longo de sua vida, amém? Ele estava com quantos anos quando Deus falou com ele? 17 anos de idade, um jovem, um adolescente. Deus começa a fazer um chamado para esse jovem de 17 anos. Ele sabe que Deus está dando uma palavra para ele e para sua família, que Deus pretende usá-lo de alguma maneira para abençoar Israel, para abençoar o povo de Deus. Ele sabe, mas sabe o que é mais bonito? É que esse José, que recebe essa palavra aos 17 anos, ele manteve a sua fidelidade a Deus e ao chamado de Deus ao longo de toda sua vida. Isso nos inspira. E eu queria conversar sobre isso com os irmãos, sobre esse modelo de compromisso com o chamado que Deus tem para cada um de nós. José é um modelo desse compromisso. Sabe por quê, irmãos? Porque manter a fidelidade ao longo de toda a sua vida não foi fácil. Não foi fácil. Eu queria destacar hoje à noite aqui 5 grandes provações que José teve, e que apesar dessas provações, ele se manteve fiel. E ele nos inspira nas nossas lutas, eu e você, a também nos mantermos fiéis ao nosso compromisso de estarmos sendo servos daquilo que Deus nos chama para fazer e para ser. 5 grandes provações.
Ele foi fiel e não foi moleza, irmãos. Permanecer fiel. Esse jovem, e ao longo de toda a sua vida. Mas ele foi fiel até o fim. José me ensina que é possível nós perseverarmos até o fim, como é a vontade de Jesus para cada um de nós, porque o Senhor Jesus disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. O Senhor deseja que a gente comece e que a gente persevere em fidelidade até o fim. Mas tem lutas ou não? Tem ou não tem, irmãos? Tem coisa tentando desviar a gente da nossa fidelidade a Deus? Do nosso compromisso com o Senhor? Tem. 5 grandes provações que José passou, mas ele se manteve fiel apesar delas. A primeira provação, anota aí: José manteve sua fidelidade, apesar de ter crescido numa família muito problemática. Amém, irmãos? José nasceu e José cresceu e José viveu numa família que era muito problemática. Eita família complicada, essa família do Jacó. Jacó tinha quantas esposas? Já começa aí. Rapaz, 4, 2, né? E as concubinas. Aí é uma confusão. Os irmãos conhecem a história, amém, irmãos? Mas o José, ele cresceu, ele viveu dentro de uma família muito complicada. Irmãos, o José, ele era o penúltimo filho. Ele era ali um dos filhos mais novos. Depois dele só tinha o Benjamim ainda, menino. E ele tinha tudo, meus irmãos, tudo para se tornar um jovem complicado, um jovem revoltado. Você conhece jovens assim? Um jovem incrédulo. Ele tinha tudo para se tornar um jovem assim, porque o ambiente onde ele cresceu não era favorável para ele se tornar um homem de fé e de caráter. A casa dentro da qual ele cresceu não era um ambiente que incentivava ele a se tornar um homem de fé e de caráter, porque os exemplos que José tinha em casa não eram bons exemplos, porque o pai dele já era um homem muito complicado. O Jacó era um homem sábio. O que vocês acham? Ele vê que os irmãos odeiam o José, mas ele ama mais quem? O José. E ele está vendo que os irmãos odeiam o José. Aí ele vai no shopping West Plaza. Eu não sei qual shopping ele foi, ou se ele mandou, acho que ele mandou fazer, né? Uma túnica talar de mangas compridas, e ele deu para o José. É sábio. Você está vendo que a situação em casa já está todo mundo aqui odiando. Aí eu vou assim no dia do Natal, só tem embaixo do pinheiro, só tem presente para o José. Aí não dá, né, irmãos? Aí tem misericórdia de mim, né? Me ajuda, né? O Jacó, ele não era um homem muito sábio. Ele tinha esse favoritismo pelo José que ele expressava. E sabe o que é curioso? Que o próprio Jacó sofreu com esse favoritismo na infância dele, porque a Bíblia fala que o pai dele, Isaac, amava quem? Tinha Jacó e Esaú. O Isaac amava quem? O Esaú. E a Rebeca amava quem? O Jacó. Deu confusão? Deu. Aí ele que cresceu vendo as confusões desse favoritismo, quando chega a vez dele, ele pratica isso agora na casa dele, com os filhos dele. É sábio? Não é muito sábio. Não é muito sábio. Ele era muito bom nos negócios, amém, irmãos? Jacó era muito bom nos negócios. Um cara que assim, se abrisse uma lojinha, a lojinha prosperava.
como acontece muitas vezes com a gente. Às vezes nós somos muito bons na nossa carreira, muito bons no nosso trabalho, mas em casa a gente não sabe lidar com as coisas. É ou não é verdade? Jacó. E José cresceu. Ele não tinha ali muitos bons exemplos. Por exemplo, Jacó, ele é conhecido como enganador, né? Ele enganou o irmão, enganou o pai. Ele tinha uma reputação assim, anos antes. Agora nem tanto, mas anos antes ele tinha uma reputação assim de ser dar migué nos outros, né? Sabe, como diz hoje em dia, né? O sujeito, ele tinha essa reputação. Não tinha, José cresceu num ambiente assim. E os irmãos de José, tutubou na gente, como fala o pessoal, né? E os irmãos de José? Se você ler a Bíblia, você vai perceber que o nível de integridade dos irmãos de José era muito baixo. O que eu quero dizer? Que José, ele se tornou esse homem fiel a Deus, apesar de ele ter crescido e nascido dentro de uma família onde ele não tinha bons exemplos para seguir, e uma família rachada, irmãos que o odiavam. Dizem os especialistas, e os psicólogos aqui podem me ajudar, né? Mas tem duas coisas que você pode fazer para estragar uma criança. Uma é mimar a criança, e a outra é rejeitar a criança, não é verdade? Mimar a criança, você estraga ela, e a rejeitar, o sentimento de rejeição também estraga a criança. O José passou pelos dois. Ele era mimado pelo pai, rejeitado e odiado pelos irmãos. Que confusão. O ambiente familiar, complicado. Mas ele se tornou um homem fiel a Deus, que recebeu um chamado e manteve sua fidelidade a Deus até o fim da sua vida. Eu acho isso, meus irmãos, maravilhoso. Até que teve esse grande episódio aqui, no próprio capítulo 37, quando os irmãos, tão cheios de ódio, vendem ele para o Egito, uma caravana e que vai para o Egito, e lá ele se torna um escravo, vendem como escravo para a terra do Egito, o seu irmão. Tudo isso traumatizaria a gente ou não? A gente seria traumatizado ou não? Muito, com tanta confusão, tanto ódio dentro de casa. Mas o que é incrível perceber, que essa grande provação, ele poderia ser um sujeito totalmente traumatizado, revoltado, por causa disso, dessas experiências todas. Mas José, ele recebeu um chamado, e ele se manteve fiel ao Senhor e ao seu chamado, apesar disso, até o fim da sua vida. Acho maravilhoso, que exemplo para nós, que exemplo. A segunda grande provação, José manteve sua fidelidade, apesar de viver sozinho, numa terra com muitas oportunidades para pecar. Primeiro, ele se manteve fiel apesar daquele ambiente familiar complicado, mas ele se tornou um grande homem de Deus. Agora, os irmãos vendem ele para o Egito, e ele vai para o Egito, vai parar no Egito, e aí olha o que diz o capítulo 39, versos 1 a 4, José agora foi vendido, está lá no Egito, foi para um outro país. Diga-se de passagem, o Egito era a grande potência mundial daquela época. É como se José fosse vendido e fosse parar em Londres, ou fosse parar em Nova York, fosse parar assim. Era o centro da cultura, o centro da economia mundial, era o Egito naquele momento. Ele foi lá para um lugar importante da geografia. José foi levado, Gênesis 39, 1, José foi levado para o Egito, e Potifar, oficial do faraó, comandante da guarda, egípcio, é mais ou menos assim, é o chefe da polícia federal, seria mais ou menos isso hoje em dia, assim, o diretor da polícia federal,
comprou o José dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Verso 2: o Senhor Deus estava com José, que veio a ser homem o que, irmãos? Sublinhe na sua Bíblia, veio a ser homem próspero, sublinhe isso na sua Bíblia, e estava na casa do seu dono egípcio. Potifar viu que o Senhor estava com José, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Assim, José achou favor diante dos olhos do seu dono, e o servia. Potifar, um alto oficial do faraó, um homem importante. E ele fez o que, o Potifar? Ele pôs José por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que ele tinha. Esse homem importante, poderoso do Egito, viu como José era íntegro e abençoado por Deus, e ele passa a gerência de todos os seus negócios, de tudo que ele tem, ele passa para quem? Para as mãos de José. Vamos entender os detalhes aqui. O Egito era o centro mundial da riqueza e da cultura naquela época. O Egito. O Potifar é um alto oficial de Faraó, um homem poderoso lá no Egito. Pela graça, José prosperou rápido, diz o texto aqui, e ele recebeu promoções profissionais, e ele se tornou o diretor-geral de todos os negócios de Potifar. É pouca coisa ou não? Por isso que a Bíblia fala assim, José prosperou. E mais, irmãos, e mais, José era bonito ou era feio? E agora, hein? José era bonito ou ele era feio? Olha o que diz aí a palavra de Deus no verso 6, 39:6. Potifar confiou tudo o que tinha às mãos de José, de maneira que não se preocupava com nada, a não ser com o pão que comia. Vamos ler a última frase do verso 6? José era bonitão. Amém, irmãos? Era um Brad Pitt da época. Bonitão. Aquele cara que chegava, tinha aquele porte, diz a Bíblia, assim, e ele era lindo, boa aparência. Está na terra distante, vai montando aí, ó. Ele está onde? Longe de casa agora, sozinho, no centro do mundo, prosperando, bonito, sozinho. E aí o que acontece? Verso 7. Assim, depois de algum tempo, a mulher do Potifar pôs os olhos em José e lhe disse, o quê? Venha para a cama comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu dono, escute, o meu senhor não se preocupa com nada do que existe nesta casa, porque eu estou aqui, tudo o que tem ele passou às minhas mãos, não há ninguém nesta casa que esteja acima de mim, ele não me vedou nada a não ser a senhora, porque é a mulher dele, pois como cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Ele achava que isso era uma grande maldade, traição, de um homem que entregou e confiou tudo a ele, não, e ele estaria pecando contra Deus. Verso 10, ela falava com José, quando, irmãos? Todos os dias mandava WhatsApp para ele, todos os dias, mandava uma mensagem, com foto que não devia mandar, e dizia assim, estou aqui te esperando, vem para cá, seu bobão. E José lá, negando o quê? Essas tentações. Que grande teste, que grande prova. Veja como esse homem, esse jovem que tinha
tudo para ser um jovem problemático e revoltado. Como ele se tornou um homem fiel a Deus. Como eu cometeria tamanho pecado contra Deus. Ele estava sozinho, numa terra estrangeira, próspero, se dando bem, crescendo na carreira, diretor de todas as coisas do Potifar, bonitão, e com oportunidade para pecar, porque as mulheres ficavam dizendo assim: vem José, e ele falou o quê? Não. Como é que eu pecaria? Cometeria tamanho pecado contra o meu Deus. É impressionante essa integridade que José demonstra. Então José manteve sua fidelidade, apesar de viver sozinho numa terra com muitas oportunidades para pecar, e ele disse: não, vou me manter fiel ao Senhor. A terceira grande provação que ele teve que passar nesse seu compromisso de fidelidade com Deus, José manteve, em terceiro lugar, sua fidelidade, apesar de ter sido punido por fazer o que é certo. Ele cresceu numa família problemática, mas se manteve um jovem comprometido e fiel a Deus. Ele foi para o Egito, lá ele prosperou, estava sozinho, não tinha ninguém para vigiar, mas ele disse não ao pecado, muitas oportunidades de pecar. E aí, ele fez o que é certo, ele disse não para a mulher do Potifar, e ela fez o quê? Diz a Bíblia que ela acusou ele de assédio. Ela inventou uma história de assédio, disse para o seu marido, um homem poderoso: esse José que você trouxe aqui para administrar as tuas coisas, deu em cima de mim, papapá, acusou ele de assédio, e ele foi preso injustamente, diz a Bíblia. Por que ele foi preso, irmãos? Ele foi preso porque ele fez a coisa certa. Ele foi preso porque ele foi íntegro. Ele foi preso porque ele foi fiel a Deus. E eu pergunto para você: se fosse você ficaria amargurado com Deus? Você desistiria? Porque, meu irmão, não sei você, mas uma das coisas que é mais difíceis da gente enfrentar na vida, sabe o que é? É a gente sofrer as consequências porque a gente fez a coisa certa. Quando a gente faz a coisa errada, normal ter consequência, mas o duro é quando a gente faz a coisa certa e a gente sofre consequências, perdas. E José enfrentou isso. Ele foi injustiçado, foi parar na cadeia por uma injustiça. Pergunto para você: se manteve fiel ou não? Manteve fiel a Deus, apesar de ter sido punido por fazer o que é certo. Verso 39, verso 20. Gênesis 39, verso 20. E o dono de José o tomou e o lançou na prisão, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali José ficou na prisão. O Senhor, porém, estava com José, foi bondoso com ele e fez com que encontrasse favor aos olhos do carcereiro. E aí o carcereiro, olha só, fez a mesma coisa que o Potifar fez. Este confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e José fazia tudo o que se devia fazer ali. E ele passou a servir ao carcereiro, passou a servir aos outros presos, ou seja, ele continuou sendo um servo de Deus fiel ou não? Continuou. Apesar de ter sofrido o quê? Uma grande injustiça. Uma perda enorme por uma coisa que ele não fez. Foi acusado falsamente, mas ele se manteve fiel. Que grandes provações
É fácil, irmão, a gente permanecer fiel? Não é. Foi fácil para José? Não foi. Mas esse é o desafio da nossa vida. A quarta provação grande que ele teve que enfrentar, mas ele se manteve fiel apesar disso. José manteve sua fidelidade apesar da demora de Deus para intervir, do silêncio de Deus depois que ele foi preso. A Bíblia fala que José foi preso e ele começou a servir os oficiais do rei que iam para a cadeia. E diz a Bíblia que 2 oficiais do rei, pessoas do alto escalão do faraó, desagradaram o faraó e foram mandados para o Carandiru, lá onde estava o José. Foram mandados para Bangu 1. E aí estava lá o José servindo. Quem são esses 2 grandes oficiais? Gente da corte. O padeiro do faraó e o copeiro do faraó, lembra? E aí esses 2 estão lá, tiveram sonhos, Deus falava através dos sonhos, eles tiveram sonhos, ficaram muito perturbados, e José revelou os sonhos, a vontade de Deus, aquilo que Deus tinha revelado, tanto para o padeiro como para o copeiro. Para o padeiro ele falou assim: rapaz, daqui a 3 dias você vai para a forca. Tem que ser fiel a Deus para te dar essa notícia, não tem? Foi fiel a Deus, dando uma notícia ruim, falou assim: você vai para a forca. E para o copeiro, ele falou o quê? Daqui a 3 dias, ele fala para o copeiro, daqui a 3 dias, você vai ser restituído para o teu cargo de servir a bebida para o rei. Daqui a 3 dias. E aí ele fala assim para o copeiro, no capítulo 40, verso 14, ele diz assim para o copeiro: porém, lembre-se de mim, quando tudo lhe correr bem, quando você voltar para a presença do rei, cara, lembra de mim, me dá uma ajuda, peço que você seja bondoso para comigo, e fale a meu respeito com o faraó, e me tire desta prisão, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusessem nesta masmorra. Fala com o faraó. Você encontra o faraó todos os dias. Fala com ele. Eu te ajudei, me ajuda aí, me ajuda. E aí fala com ele para me tirar dessa prisão, porque essa prisão é injusta. Por favor, interceda por mim, seja bondoso comigo. E o que o copeiro fez? O que o copeiro fez quando ele voltou para a presença do faraó? Capítulo 40, verso 23. Vamos ler juntos o que o copeiro fez? Verso 23. Porém, ai que coisa, já aconteceu com você? De você ajudar pessoas, e aí na hora que você precisa e pede ajuda, as pessoas esquecem de você. Dói ou não dói? Dói. Mas sabe o que dói mais? É o capítulo 41, verso 1. O versículo seguinte, capítulo 41, verso 1. Quantos anos se passaram e José ficou ali naquela prisão? Quantos anos? 2 anos completos. Ah, irmãos, que prova. O que eu quero dizer? É quando a demora nas nossas provações se estende. A gente está passando por uma provação. Eu pedi para o copeiro: me ajuda, você é íntimo do faraó, fala com o faraó, você me conhece, me tira daqui, você sabe que eu sou íntegro, não fiz nada para estar aqui, estou aqui injustamente, fala com o faraó, você pode. O sujeito esqueceu ele, e ele ficou quantos anos lá? 2 anos, até que Deus age e o faraó agora tem um sonho. Qual é uma das coisas mais difíceis da gente fazer na vida, irmãos? Não é esperar? Esperar.
Você deseja, você pede, você interpreta sonhos, você fala com o copeiro, você entrega o currículo para o copeiro e fala: entrega para o faraó, por favor. E a porta não abre. E aí vem, olha só, irmãos, olha como a palavra de Deus é maravilhosa. No capítulo 40, verso 23, e aí vem o verso seguinte, é o capítulo 41. Entre um versículo e outro tem um silêncio de quantos anos? 2 anos. Você já lidou com o silêncio de Deus, irmão? Quando você está angustiado, querendo sair dessa prisão que você se encontra, querendo uma mudança, esqueceram de você, e o pior de tudo é que parece que o silêncio de Deus está em silêncio, e eu clamo, e parece que Deus não está ouvindo. 2 anos de silêncio. Quantas pessoas desistem de permanecerem fiéis a Deus aí? Por causa desse silêncio, por causa dessa demora. É difícil, irmãos. E José superou isso. José, ele manteve a sua fidelidade a Deus, apesar da demora, apesar do silêncio, apesar dessa provação que o entristecia se estender 2 anos, ele manteve a sua fidelidade a Deus, porque quando chega o capítulo 41 e Deus começa a agir, o faraó tem um sonho, Deus começa a falar agora de novo, acabou o silêncio, e Deus fala com o faraó fica angustiado, não tem ninguém dos sábios do Egito capaz de interpretar os sonhos. Quem é o único que pode interpretar? José. Aí o copeiro se lembra e fala assim: lá na prisão tem um sujeito lá, um hebreu, que ele é um cara abençoado, cheio do Espírito, e ele pode interpretar os sonhos do faraó. E aí, o faraó chama o José interpreta, ele chama o José para interpretar os sonhos, mas José, sabe o que José faz? Quando José vai interpretar, José fala assim: não sou eu, faraó, e ele glorifica o nome de quem? Ele glorifica o nome de Deus, apesar da demora, apesar do silêncio, apesar de esquecerem dele, ele, irmão, se manteve fiel, a sua fidelidade a Deus, apesar de tudo isso, de tanto tempo. Se não, veja aí como ele é humilde e ele glorifica o nome de Deus. Capítulo 41, do verso 14 ao 16. Capítulo 41, do verso 14 ao 16. Então Faraó mandou chamar José, e o fizeram sair às pressas da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. E o Faraó lhe disse: tive um sonho, e não há quem o interprete, porém ouvi falar a respeito de você, que quando ouve um sonho, você é o cara, é capaz de interpretá-lo. Vamos ler juntos o verso 16, vamos ler juntos? José respondeu: não é maravilhoso, irmãos? Apesar da demora, do sofrimento dele se estender, de sofrer a injustiça, 2 anos, o silêncio de Deus, mas quando chega a oportunidade diante dele, ele glorifica o nome de quem? Do Senhor, porque a glória é do Senhor. É impressionante esse rapaz aqui, é impressionante como ele se mantém fiel, apesar de tudo que ele está passando. E em quinto lugar, a quinta provação que ele passa, preste atenção, e para mim talvez agora a mais desafiadora ainda estava por vir e veio. José manteve a sua fidelidade.
depois de se tornar o homem mais poderoso do Egito. Porque uma coisa é eu me manter fiel quando eu estou na prisão no deserto. Irmãos, uma outra coisa é eu me manter fiel quando eu me torno o homem mais poderoso do Egito. Rico, próspero. Ele virou o governador do Egito, cheio agora de prosperidade, de riqueza e de poder. Ele alcança fama, ele alcança dinheiro, ele alcança poder, porque o faraó, ele interpreta os sonhos do faraó, e o faraó então diz para ele: não há ninguém como tu, que tem o Espírito de Deus e a sabedoria que vem de Deus, então eu vou colocar você agora como governador de toda a terra do Egito. E aquele jovem que chega como um escravo, agora ele se torna o governador do Egito. Ele recebe muito poder, muito poder. E aí eu pergunto para você, irmão: poder corrompe? Tem muita gente que se mantém fiel a Deus quando as coisas não estão bem, mas caem quando prosperam. Se distanciam e se desviam de Deus, sabe quando? Quando começa a ganhar poder, riqueza, prosperidade, a pessoa não sabe lidar com isso e se desvia. Jesus foi tentado pelo diabo no deserto, e a Bíblia fala que o diabo levou Jesus também para um alto monte, apresentou para Jesus todas as riquezas do mundo, poder e todos os reinos, as riquezas e os reinos do mundo, o poder financeiro e o poder político, os reinos do mundo. E ele disse para Jesus no alto do monte simboliza o sucesso, alto do monte simboliza a prosperidade. O diabo põe Jesus no alto do monte e diz assim: tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. A tentação do poder, irmão, a tentação que a riqueza e todo o poder gera. Olha como esse jovem aqui, que era escravo e agora ele é o governador do Egito, olha o poder que ele recebe. Capítulo 41, do verso 39 ao 44. Depois Faraó disse a José: visto que Deus revelou tudo isso a você, não há ninguém tão ajuizado e sábio como você. Você será o administrador da minha casa, e todo o meu povo obedecerá a sua palavra. Somente no trono eu serei maior do que você. Quanto poder, preste atenção. E Faraó disse mais a José: eis que eu constituo autoridade sobre toda a terra do Egito. Então Faraó tirou o seu anel sinete, o anel de autoridade real, da mão e pôs no dedo de José. Mandou que o vestissem com roupas de linho fino e lhe pôs no pescoço um colar de ouro, e fez subir na sua segunda carruagem, e clamavam diante de José o quê? Inclinem-se todos. Deste modo deu-lhe autoridade sobre toda a terra do Egito. É tentação ou não? Quando o cara recebe toda a autoridade? Você conhece gente que virou autoridade e se corrompeu? Aqui no Brasil não tem, né? Talvez na Suíça a gente encontre alguém, aqui a gente não conhece ninguém, né? Que quando vira autoridade, recebe todo o poder, se corrompe. O poder pode corromper. O teste da prosperidade, irmãos, é muito mais desafiador que o teste do sofrimento. Quantas pessoas eu, como pastor, já vi que quando as coisas deram certo,
e bênçãos choveram sobre a vida da pessoa. Foi aí que a pessoa se corrompeu e se desviou. Mas José, ele é fiel no poder, amém? Ele vence esse quinto teste também. Sabe por quê? Porque quando ele está lá agora, como governador do Egito, ele dá a glória para quem? Ele diz assim: eu estou aqui, sabe por quê? Porque Deus teve misericórdia de mim. E ele glorifica e se mantém fiel a Deus. Se não, veja capítulo 41, os versos 50 a 52. Quando ele tem filhos, ele põe nomes nos filhos que são simbólicos. Ele diz assim: antes de chegar a fome, nasceram 2 filhos a José, no tempo das vacas gordas. Quando ele estava lá, cheio de poder, nasceram 2 filhos a José, as quais lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Ao primeiro José chamou do que, irmãos? Como? Manassés, pois disse, e ele disse o quê? Deus me fez esquecer todo o meu trabalho, a minha luta e toda a casa do meu pai. Deus me consolou, Deus me fez esquecer, Deus curou minha memória, Deus curou meu coração. E aí ele diz assim, verso 52, ao segundo deu o nome de quê? Efraim, pois disse, Deus me fez o quê? Próspero na terra da minha aflição. Quando ele atinge o poder, ele diz, Deus me fez 2 vezes. E ele deu o nome dos filhos, como símbolo de que eu estou aqui, sabe por quê? Porque isso foi Deus que me fez. A glória é de quem? A glória é do Senhor. E o José se mantém íntegro, apesar de ter recebido todo o poder. Irmãos, ele tinha chance de agora de abusar do poder, não tinha? Podia, não podia? Não podia ter abusado do poder. Ele é o Todo-Poderoso. Ele podia ter se vingado dos irmãos, porque depois a Bíblia vai falar que os irmãos vêm para comprar comida lá no Egito. E aí se cumpre os sonhos que ele teve aos 17 anos. Os irmãos vêm e se curvam diante dele, e os sonhos se cumprem nesse momento. E ele podia ter abusado do poder dele ou não? Podia ter se vingado dos irmãos? Mas o que ele faz? Ele perdoa. Com luta no coração, com dor, mas ele perdoa. E ele traz toda a sua família agora para viver na terra do Egito, onde havia abundância, enquanto no mundo inteiro havia escassez. É ou não é um homem incrível? Não é um exemplo de fidelidade? José, ele nos inspira a essa fidelidade, mas essa fidelidade não foi fácil. E eu pergunto, e você? Nós temos um chamado, irmãos. Com quantos anos você recebeu o teu? José foi com 17. Mas com quantos anos você foi chamado para seguir a Jesus e para servir a Jesus? Você tinha quantos anos? Todos nós fomos chamados para seguir Jesus e para servir Jesus. Todos nós. E aí a questão é, ao longo da caminhada, as provações vão nos tirando do caminho, vão murchando o nosso compromisso, vão nos desviando. Em nome de Jesus, não sei como é que está a tua vida, o teu coração, onde você se encontra e o que as lutas fizeram com você, mas se o Espírito Santo de Deus está falando com você hoje, em nome de Jesus, aí onde você está, renova o seu compromisso de fidelidade com o Senhor hoje, agora, aqui, amém? E diz assim, Senhor, a gente pode ser fiel apesar das lutas, e hoje eu quero
renovar o meu compromisso contigo, o meu compromisso de ser fiel a Ti, hoje. Senhor, as lutas da vida me distanciaram de Ti. Minha família, os problemas na minha família, as muitas oportunidades de tentação, Senhor, e eu caí. A prosperidade, às vezes o silêncio, tudo isso. Senhor, injustiças que eu passei, tudo isso o Senhor murchou, mas hoje eu quero renovar o meu compromisso de Te seguir, de Te servir, de ser fiel ao Teu nome e glorificar ao Teu nome com a minha vida. Amém? Vamos orar? Quero chamar os jovens, eles virão.